Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula do canal. É uma aula sobre radiação ainda, esse terceiro assunto do nosso curso total de transferência de calor. Então, a gente vinha aqui construindo alguns entendimentos fundamentais a respeito desse mecanismo físico super diferente, super exótico, né, no campo da transferência de calor, porque está vinculado à emissão de ondas, então está muito mais associado a uma abordagem por uma perspectiva da ótica do que da mecânica dos meios contínuos clássica. É um fenômeno físico que pode se manifestar mesmo no vácuo, então não depende de um meio para ocorrer. É um fenômeno físico que está vinculado à natureza microestrutural da matéria, então o fato da matéria possuir átomos e partículas subatômicas que têm uma dinâmica interna própria, muito intrincada, muito complexa, acaba no final das contas liberando como consequência dessa dinâmica interna ondas em várias direções, em vários comprimentos de onda, vinculadas à questão da radiação térmica, né? Então é um fenômeno muito diferente daquilo que a gente vinha falando aqui nesse canal, assim, principalmente quando a gente compara com condução e convecção. E por ser um fenômeno muito particular, eu tenho tentado assim ir construindo aos poucos com vocês um entendimento assim do que significa a radiação térmica e das equações que a gente vai aqui utilizar para quantificar propriedades de interesse vinculadas a esse fenômeno físico, tá? Na última aula a gente viu basicamente como que a gente chega na lei de Stefan-Boltzmann partindo da distribuição de Planck para corpo negro. Eu acho interessante que quando a gente começa a falar sobre radiação, a linguagem ela fica muito sofisticada, né? É uma linguagem de física moderna mesmo. Então é muito diferente assim da abordagem que a gente tem, até mesmo em termos de nomenclatura, daquilo que a gente vinha estudando antes, que estava mais no campo da mecânica clássica, da física clássica mesmo, de um modo geral, tá? Então na última aula a gente viu a lei de Stefan-Boltzmann, a gente viu que ela na verdade é uma consequência da distribuição de Planck, que estima essa emissividade de um corpo negro, né, que é função do comprimento de onda e da temperatura, não é mais função da direção da emissão, porque um corpo negro, por definição, é um emissor difuso, ou seja, aquilo que ele emite independe da direção, mas depende de um comprimento de onda e de uma temperatura. E a gente mostrou na última aula que se eu integro essa emissão de um corpo negro em todos os comprimentos de onda, para quantificar esse poder emissivo total, eu chego naquela expressão que me diz que esse poder emissivo total ele é função de uma temperatura do corpo, da superfície, elevada à quarta potência. Isso culmina na lei de Stefan-Boltzmann, tá? A partir desse momento, a gente tem que dar um desfecho para essa abordagem que vai ser utilizada quando eu for pegar as ideias de corpo negro, e é importante ter em mente que um corpo negro é uma idealização, ele não existe, e transformar, adaptar essas ideias para a descrição da realidade de um corpo que não é um corpo negro, é um corpo cinzento. Então a gente tem que finalizar isso ainda. Na aula de hoje eu pretendo fazer isso, dar alguns insights ainda em relação à questão da emissividade, essa propriedade da superfície de um corpo não negro, como ela pode estar associada a uma referência que vai vir da ideia de corpo negro, e falar rapidamente no fim da aula sobre a lei de Kirchhoff, tá? Que vai relacionar a emissividade e absortividade para corpos reais. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a fazer algumas anotações no quadro para a gente dar um encaminhamento para o nosso assunto, tá? Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês, deixa eu pôr uma letra um pouquinho maior, letra 14, é deixar bem claro a ideia de que um corpo negro é uma idealização, é um conceito ideal. É até um pouco redundante, porque conceito, de alguma maneira, tem a ver com ideia, né? Conceito, você concebe algo usando a ideia como referência, mas enfim, eu acho que fica mais claro o que eu quero dizer quando eu ponho, né, que ele é um conceito ideal, ou seja, eu penso, né, na ideia de um corpo negro
mas tendo a consciência de que esse cara não existe aqui na nossa realidade, né? Sendo assim, ele vai acabar sendo utilizado como uma referência, né? O corpo negro é uma referência. Eu vou usar ele para comparar com algo, né? Para comparar com aquilo que é real, com os corpos que de fato existem na natureza, tá? Então, se a gente tem isso bem claro na nossa cabeça, a gente consegue concluir que a gente vai precisar corrigir isso, né? Então precisaremos fazer algum tipo de correção para modelar o comportamento emissivo de uma superfície real utilizando o corpo negro como referência. Então, como é que a gente vai corrigir isso, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que a gente quer corrigir? Corrigir o quê? Então, vamos pôr aqui, ó. Corrigir o quê, velho? O que tem que ser corrigido? E aí, a resposta que eu consigo pensar para essa pergunta é a própria emissividade, porque a gente tem propriedades vinculadas à interação de uma certa superfície com as suas vizinhanças por uma perspectiva de troca radiante que vão estar associadas à emissão, à absorção, à transmissão e à reflexão. Então eu tenho 4 propriedades de uma superfície pensando em termos de radiação, né? Absorção, transmissão e reflexão tem a ver com irradiação, tem a ver com aquilo que chega na superfície vindo da vizinhança. A emissão tem a ver com a própria superfície em si. Então o que eu quero corrigir aqui vai ser a emissividade, vai ser o poder emissivo real, né, de uma superfície não negra. Então acho que é importante colocar isso daqui bem claro, assim. A gente vai ter que corrigir aqui, eu vou pôr de verde, o poder emissivo de uma superfície real. Então é essa a grandeza que deverá ser corrigida se eu quiser usar o corpo negro como uma referência para modelar coisas que me interessem já no campo da realidade, assim. Então, como é que a gente faria isso, tá? Eu vou apresentar aqui, velho, algumas maneiras que a gente poderia adotar para poder fazer essa correção. A primeira forma de correção seria uma maneira mais ingênua, assim. Então eu vou escrever o seguinte: uma maneira mais ingênua de fazermos essa correção seria a seguinte. Eu vou propor uma equação aqui, um pouco ingênua, né, para corrigir isso daí. E depois vocês vão entender por que eu estou falando que essa proposta é ingênua. Falar o seguinte, que a minha emissividade, que vai ser uma função da temperatura, então isso aqui seria a emissividade vamos lá melhorzinho do corpo real. Vamos um pouquinho mais para baixo. Então, a emissividade do corpo real, esse cara vai ser igual ao poder emissivo. Eu estou usando aqui um epsilon para emissividade, um E maiúsculo para o poder emissivo total, dividido pelo poder emissivo de um corpo negro. Então esse B é de black body. Vamos pôr isso daqui, ó. Poder emissivo do corpo negro, da referência, né? Que você consegue estimar sabendo apenas a temperatura dele, a princípio, já integrando ele em todos os comprimentos de onda. E aqui eu teria o poder emissivo da minha superfície real, poder emissivo da superfície real. Então, assim, a definição de emissividade é essa razão entre poder emissivo da superfície real e o poder emissivo do corpo negro. Agora veja que essas emissividades, elas estão aqui apenas em, perdão, esse poder emissivo, né? Eles estão aqui apenas em função da temperatura, porque eu já estou partindo da premissa de que eu estou integrando esse cara ao longo de todos os comprimentos de onda. Qual que seria o problema dessa primeira abordagem? Porque se eu coloco aqui que essa abordagem é uma maneira mais ingênua, é porque deve ter algum problema, né? Não está legal. Então qual que seria o problema de usar essa abordagem? Eu acho interessante esse tipo de aula que você vai fazendo pergunta e resposta, assim, eu acho que ajuda a organizar
a tua linha de raciocínio. Então vamos escrever aqui o problema. Qual que é o problema dessa correção proposta aqui? Né? Por que estou chamando-a de ingênua? Se eu pego um gráfico aqui do comportamento típico de uma superfície real, em termos do seu poder emissivo, como é que ele varia com o comprimento de onda, eu teria isso daqui. Ó. Enquanto um corpo negro, né, por uma dada temperatura, ele tem uma curva monotônica, suave, continuamente diferenciável para representar o comportamento, né, dessa emissão do corpo em função do comprimento de onda, a mesma quantidade vinculada a um corpo real ela vai estar associada a picos, vales, descontinuidades, é muito mais não linear. Assim, né? Ou seja, o fato é que o poder emissivo de um corpo cinzento, assim, de um corpo não negro, ele varia muito não linearmente com relação ao comprimento de onda e com relação à própria temperatura, né? Além do mais, esse cara também nem é difuso, né? Um corpo real, se eu pegasse aqui uma figurinha para comparar, como é que esse cara emite quando comparado com o corpo negro, essa figura é interessante, ela é simbólica, assim, né? É como se eu tivesse assim, desse ponto aqui onde está a setinha do mouse para a esquerda, o mesmo tamanho das setinhas vinculadas às ondas que estão sendo emitidas em todas as direções para o corpo negro. Agora, um corpo real ele não é necessariamente difuso, ele emite setinhas de tamanhos diferentes em diferentes direções. Tá? Então, esse tipo de comportamento de corpos reais, ele vai dificultar um pouquinho a nossa correção para emissividade. Eu vou ter que propor alguma coisa um pouco mais funcional, um pouco mais real. Vamos pôr isso aqui, inclusive, aqui bonitinho, para deixar meu quadro bem organizado, para a gente ficar bem confortável de olhar assim para essa lousa. Massa. Tá aqui. Tá? Então a gente tem esse problema, né, de que, bom, a emissão de um corpo real ela varia em função do comprimento de onda, da temperatura e de maneira muito mais não linear do que a distribuição de Planck prevê para um corpo negro, além do fato de que esse cara não é necessariamente difuso, um corpo real. E um corpo negro, por definição, é um emissor difuso. Então como é que a gente vai corrigir de fato essa emissividade, né? A proposta assim mais precisa, mais realista que você poderia adotar para fazer a correção, né, para ter uma emissividade do corpo real, seria você falar o seguinte: bom, a minha emissividade do corpo real, ela teria que ser uma função do comprimento de onda, da temperatura e da direção na qual esse cara emite, porque um corpo real não é necessariamente difuso, né? E aí, em vez de eu relacionar esses poderes emissivos, porque o poder emissivo já é uma integração, né, direcional. Lembra da primeira aula do curso, poder emissivo hemisférico, né, total ou espectral. Esses caras são função da direção. Perdão, já são consequência de uma integração nas direções, desculpa. Então, a maneira mais precisa, a princípio, de eu corrigir isso daqui seria eu relacionar não os poderes emissivos, mas as intensidades espectrais emissivas. Veja que, para falar de radiação, eu sou obrigado a ter muita clareza nas minhas definições, né? Eu tenho a intensidade espectral emissiva, eu tenho o poder emissivo espectral, eu tenho o poder emissivo hemisférico total, são coisas bem diferentes, tá? Então, se você está confuso com relação à terminologia, nomenclatura, volta na primeira aula desse curso, você vai entender, beleza? Então aqui eu vou propor que a gente relacione essas intensidades espectrais emissivas, que são função do comprimento de onda, da temperatura e da direção, isso de um corpo real em relação ao que eu teria para um corpo negro. Para o corpo negro, esse cara é função só de lambda e de T. Ele não é função de θ nem de φ, porque um corpo negro é um emissor difuso. Então aqui eu posso pôr corpo negro e aqui em cima eu vou colocar superfície real. Então essa aqui seria uma primeira forma. Agora, ficaria muito difícil você assim realmente ter, né, essa informação precisa de como
cada corpo de cada material emite em cada direção, em cada comprimento de onda, em cada temperatura. É treta, véio. A gente não consegue tabelar ou ter essa informação com precisão assim para qualquer tipo de superfície. Então, nós engenheiros, que somos pessoas razoavelmente espertas, né, e gostamos de uma boa acochambração, ou seja, uma boa aproximação que resolva o nosso problema, a gente pensou numa estratégia, né, que é um pouco mais simples, que é a seguinte. Vamos escrever aqui. Para a maioria das aplicações de engenharia, é muito difícil obter informações precisas sobre o comportamento emissivo de superfícies reais em todas as direções, comprimentos de onda e temperatura. Então, assim, só para você ter uma noção do que eu estou falando, eu quero mostrar para vocês uma figurinha que mostra o tanto que esses caras se comportam de maneira completamente não linear e confusa e bagunçada. Então aqui eu tenho uma quantidade que a gente chama de emissividade espectral normal. O que seria isso? Eu vou definir aqui rapidamente com vocês. Deixa eu só pôr a figurinha aqui antes. Né? Essa emissividade espectral normal é o valor que você mede para diferentes comprimentos de onda e diferentes temperaturas numa posição que está normal à direção da superfície. Então, assim, se eu sou um emissor, sei lá, e estou aqui, e quero medir como que essa superfície está emitindo ondas, eu posso pôr um receptor aqui, um aqui, um aqui, em vários ângulos diferentes em torno dessa superfície, até formar um semisfera, em cada ângulozinho medir o tanto que esse cara está emitindo, esse que está recebendo e tal. Mas é treta, é complicado. Então a gente pega simplesmente, põe um aqui, que está normal a superfície, e pronto. E aí, para aquele emissor normal, a gente mede essa emissividade para várias faixas de comprimento de onda e temperatura. Eu quero pegar aqui dois gráficos, assim, um que mostra alguns materiais típicos, né? Óxido de alumínio, aço inox, polido, oxidado, tungstênio, só que em função do comprimento de onda. E eu tenho aqui um outro que mostra esses mesmos materiais, só que em função da temperatura. Então curte só como, para a temperatura nem tanto, né? Mas para comprimento de onda, o comportamento é muito não linear. Olha só esse cara aqui, velho. Isso aqui é a óxido de alumínio a 1400 Kelvin. Então você fixa uma temperatura e faz uma varredura de como alguém está percebendo essa emissão na direção normal para aquele material para vários comprimentos de onda. Então esse cara é uma loucura, ele sobe aqui, vai de 0,2, vai até quase 1, varia muito, ou seja, existe uma intensidade de energia sendo emitida muito maior para essa faixa de comprimento de onda, para esse material, para essa temperatura. Esse cara aqui, né, já vem, sobe, desce, é muito não linear. Então, se para componente normal a coisa já é essa treta, imagina para cada direção. Não tem como, ficaria muito complicado, né? Eu sempre brinco e falo, cara, a natureza ela é muito mais complicada do que a gente gostaria que ela fosse, por uma perspectiva de quem quer entendê-la. Por uma perspectiva de quem quer experienciá-la, é legal que ela seja tipo caótica e complicada, tem mais possibilidade de coisas para você ver no mundo, né? Sentir, mas para entender dificulta o nosso rolê. Então, como é que a gente, né, propõe uma solução assim que funcione para a gente na engenharia? Na engenharia, meu amigo, é o seguinte: a gente vai simplesmente pegar, por exemplo, uma direção normal qualquer. Então a gente não vai ficar fazendo essa coisa toda de varrer para várias direções e falar que a minha emissividade, né, espectral, que é a função de lambda e t de um corpo real, vai ser dada por uma razão entre o poder emissivo, não total hemisférico, mas o espectral, que é a função de lambda e de t, dividido pelo poder emissivo espectral de um corpo negro, que também é função de lambda e t. E tá bom demais. Isso aqui já é uma excelente forma de correção para você computar o tanto que uma superfície real está emitindo. E aí a vantagem disso é a seguinte, velho. Você consegue usar a lei de Stefan Boltzmann
né, que depende basicamente da temperatura do corpo, que é uma maravilha, para propor uma estimativa de como um corpo que não é negro, mas um corpo real, está ali emitindo. Ele passa a ser função da constante de Stefan Boltzmann, que é uma constante, então está dada já, da temperatura da superfície do corpo, ótimo, e da emissividade do corpo. Você cria uma variável a mais, uma quantidade a mais, para poder usar a referência do corpo negro, que é uma ótima referência, porque tem muita teoria e muito entendimento físico em cima desse conceito. E, mais do que isso, a gente tem uma expressão maravilhosa para computar esse poder emissivo de um corpo negro, que depende só da temperatura, olha que maravilha, né? E a gente usa a temperatura e a emissividade. Se você lembra da última aula, você vai perceber o seguinte, que a lei de Stefan Boltzmann, que deriva da distribuição de Planck, se você olha para a distribuição de Planck, meu amigo, aquilo ali é uma bagunça, depende da velocidade da luz, da constante de Planck, da constante de Boltzmann, da temperatura, do comprimento de onda, então depende de muita coisa. Quando você integra esse cara, tem uma lei de Stefan Boltzmann, esse cara é função de uma constantezinha e a temperatura. Então você vai partindo de conceitos e abstrações assim muito sofisticadas e vai construindo consequências lógicas em cima dessas ideias e no final você consegue ter equações mais amigáveis, mais agradáveis, que vão te dar informações que são úteis para você, saber quanto de energia por unidade de tempo e por unidade de área que um corpo real está emitindo na forma de radiação, em função de uma única propriedade do corpo, a emissividade, e de sua temperatura. Isso é uma maravilha, isso aqui é uma beleza. Agora, já que eu apresentei aqui essa ideia de emissividade, né, então aqui a gente pode pôr inclusive uma legendazinha, eu acho que não me custa. Deixa eu colocar esse cara um pouco mais para cá. Essa expressão aqui ela vai computar então para a gente a emissividade de um corpo real. Vamos pôr aqui, emissividade de um corpo real. Maravilha. Vamos então fazer alguns comentários sobre emissividade, tá? Para a gente tentar não só assim ficar preso ao entendimento de uma definição, mas ir um pouquinho além, tá? E ver como é que a gente pode usar esse conceito para falar sobre coisas que estão associadas à nossa vivência nesse plano, nesse mundo, a nossa experiência com o mundo. Porque no fundo acho que é isso, né? Você fica muito apegado a definições e conceitos e equações e esquece que esses caras aqui estão a serviço de um entendimento do mundo, você se afasta da realidade, você fica louco, você enlouquece. Então é importante que a gente volte sempre para a realidade aqui. Então vamos fazer alguns comentários sobre emissividade, que eu acho que são importantes, principalmente para os alunos, né, de engenharia, que vão usar esses entendimentos para poder resolver problemas reais. Então alguns comentários sobre emissividade. Bora lá. Vou colocar aqui mais no meio. Vou aqui sublinhadinho. Vamos pôr aqui de vermelho. Coisas que eu fui anotando, assim, que eu achei que pudessem ser relevantes para o nosso curso. Então, o primeiro deles. Opa, estou aqui totalmente lutando contra o teclado. Bom, superfícies metálicas geralmente apresentam baixa emissividade. Tá? Você pegar, por exemplo, um pouquinho de exemplo, ouro e prata com alto grau de polimento, você vai ter uma emissividade média em torno de 0,02, é muito pequenininha. Tá? A oxidação em superfícies metálicas aumenta muito a emissividade do material. Então, quando começa a formar oxidação, ferrugem, aquilo ali, aumenta muito essa emissividade do corpo real. O polimento na superfície ele vai ser muito interessante para você ter mais refletividade, né? E tem muito mais a ver com irradiação do que com emissão. Em termos de emissão, quanto mais polido, brilhoso aquele cara, vai emitir muito pouco e vai refletir muito. Então, se você oxida ali, aquele cara ficando menos polido, menos reflexivo, esse cara acaba ficando mais emissivo também. Isso daqui você consegue ver por esse gráfico aqui, curte só. Eu tenho aqui ó, aço inox polido
e aço inox altamente oxidado. O oxidado, numa mesma faixa de comprimento de onda, emite muito mais, tem uma emissividade maior. O polido, muito menor. Então isso aqui dá uma pista para a gente de como esse cara tende a se comportar. O que mais que a gente pode aqui comentar que poderia ser interessante para falar? A emissividade de materiais não condutores de eletricidade é geralmente alta, normalmente acima de 0,6. Isso é muito interessante porque a gente vai construindo propriedades que descrevem o comportamento de certos materiais e pensando sempre naquela perspectiva isolada. Então, por exemplo, se eu estou pensando em termos de condução de energia elétrica, eu tenho, sei lá, condutividade elétrica. Se eu estou pensando em termos de uma condução de calor, eu tenho a condutividade térmica. Se eu estou pensando em termos de radiação, eu tenho lá a emissividade, por aí vai. A gente vai construindo propriedades com nomes diferentes que representam capacidades diferentes dos materiais de responderem a certos estímulos externos, conduzir calor, conduzir energia, refletir, absorver, transmitir, emitir, ondas, enfim. Agora, muitas propriedades estão relacionadas. Tem uma lei chamada Lei de Weidemann-Franz Lorentz, que relaciona a condutividade elétrica e a condutividade térmica de materiais metálicos, e essa razão é meio que uma constante, né, que multiplica uma temperatura, se não me engano. Então, um cara que geralmente conduz bem eletricidade tende a conduzir bem também calor. Existem relações assim, sabe? Entre propriedades de materiais vinculadas a diferentes finalidades entre si. Aqui o que eu falo é isso, né? A emissividade de materiais que não conduzem eletricidade é geralmente alta. Isso é mais ou menos uma regra, tá? Então, enfim, bizu para você ter mais ou menos um entendimento do que esse cara de fato representa, né? Agora, eu já falei sobre isso aqui nesse curso e quero falar de novo. Eu comentei algumas vezes já, inclusive talvez na primeira aula também, que a gente tem a emissão, que vai estar associada à emissividade, e aí vai usar o corpo negro como referência, mas a gente tem também outras propriedades da superfície de materiais que não tem a ver com emissão, tem a ver com aquilo que o corpo é capaz de fazer com a radiação que chega em cima dele, ou seja, tem a ver com irradiação. Essas propriedades são a absortividade, a transmissividade e a refletividade. E aí, para a gente ter uma descrição legal de tudo isso, eu queria colocar uma figurinha aqui, deixa eu ver se eu acho no livro, que é essa daqui, ó. Achei já. Deixa eu pôr essa figura aqui. Porque eu quero chegar hoje na lei de Kirchhoff, que é uma lei que vai relacionar emissividade e absortividade. Então, eu vou pegar propriedades que estão associadas a diferentes características e vou relacionar entre si. Então, antes eu queria simplesmente falar um pouquinho mais sobre absorção, reflexão e transmissão. E aí eu queria falar assim mais oralmente, colocando aqui uma figurinha, né, que ilustra bem o que essas três quantidades significam. Vamos pôr isso aqui mais para cá. E a gente põe um zoom aqui para a gente poder entender o que está rolando. Então aqui eu tenho uma superfície que vai receber essas ondas de irradiação num certo comprimento de onda. E se esse cara for meio semi-transparente, ele vai ser capaz de refletir um pedaço, absorver um pouquinho e transmitir o resto, né? Então, de tudo aquilo que chega, eu vou quebrar e vou decompor esse cara que chega em três parcelas: a refletida, a absorvida e a parcela transmitida, né? E aí, quando você olha para isso, fica muito claro que essas três propriedades estão vinculadas à irradiação, enquanto a emissividade está vinculada à emissão. E eu queria aproveitar essa diferença que existe para fazer alguns comentários gerais que eu acho que vão ser úteis para a gente a respeito do comportamento de superfícies por uma perspectiva de radiação. Então, alguns comentários interessantes que eu anotei aqui no meu caderno, eu queria compartilhar com vocês na forma de divagações e afirmações vinculadas ao nosso conteúdo. O primeiro deles é o seguinte: absorção e reflexão a partir de superfícies reais são responsáveis pela nossa
percepção das cores. Isso aqui é uma coisa bem interessante, tá? Então, a gente tem essa ideia, né, porque é uma tendência você tipo, ser iludido pelos seus próprios sentidos, de que uma coisa é verde porque ela está emitindo verde ali. Uma coisa é amarela porque ela está emitindo o amarelo. Quando na verdade não, né? Uma coisa é verde porque ela está pegando e absorvendo uma parcela da luz solar que incide sobre ela e ela reflete o verde. Então tem a ver com aquilo que ela gosta de absorver e aquilo que ela acaba refletindo de volta que ela não consegue absorver, que vai levar a gente a entender as cores, por exemplo. Isso é uma coisa muito, muito, muito louca. Tá? Vou pôr essa frase aqui embaixo e vou escrever mais algumas frases que eu acho que são interessantes para a gente refletir sobre. Que é a seguinte: com exceção da incandescência, a cor não é um fenômeno emissivo. Então, assim, a incandescência é um fenômeno emissivo. Já falei várias vezes que está associada a essa dependência funcional do espectro emissivo da temperatura. Ou seja, se eu mudo a temperatura de um corpo, eu mudo os comprimentos de onda nos quais aquele corpo passa a emitir radiação. Se eu esquento demais, esse cara começa a emitir radiação na faixa do visível. Então a incandescência é um fenômeno de emissão mesmo, né? Agora a cor não. A cor é um fenômeno de reflexão e de absorção. Tá? Então outro comentário aqui. Para corpos não muito quentes, é claro que isso é muito relativo, a emissão ocorre em regiões não visíveis, principalmente infravermelho, tá? E parcela superior do ultravioleta. Se é muito quente, esse cara vai para o visível. Cor. O que é a cor nesse sentido? A cor é a reflexão e absorção seletivas da irradiação incidente a partir do Sol ou de fontes artificiais de luz em uma dada superfície. Nesse sentido, uma blusa é vermelha porque contém um pigmento que tem predileção, olha que loucura, por absorver as componentes azul, verde e amarela da luz, refletindo para os seus olhinhos a parcela vermelha. E aí você fala, caralho, essa blusa é vermelha, velho. Pode crer. Não é que ela é vermelha, ela está refletindo para os seus olhos a parte vermelha da luz que bate em cima dela. Ela não é nada. Isso é uma coisa muito louca, velho. Né? Isso aí tem muito a ver com aquela frase de Demócrito, né? Que falava, por definição, a doce, por definição, a amargo, por definição, a som, por definição, a cor. Mas, na realidade, irmão, o que existe mesmo é átomo e espaço. Todo o resto seriam ilusões sensoriais às quais nós, como espécie, estamos submetidos. O que é muito interessante, porque a única forma de você escapar dessas ilusões sensoriais é você usando o seu intelecto para fugir da prisão dos sentidos, como propôs Platão, e começar a investigar as coisas para além daquilo que você acha que elas são. Isso daqui não é azul, irmão. Isso daqui é um monte de átomo. E aí eu percebo isso como azul, porque a luz que vem dessa lâmpada bate aqui e existe um pigmento aqui na superfície desse material que gosta muito de absorver o verde, o vermelho, o amarelo, e ele reflete o azul. Eu falo, caramba, isso aqui é azul. Então é assim que funciona a questão das cores, né? Então imagine um tanto de coisa que não está rolando aqui, agora, aí, agora, nesse momento, que você não está vendo, não está sentindo, não está sacando, mas está rolando. Velho. Eu acho isso incrível, né? E aí, finalmente, um último comentário aqui para a gente terminar essa divagação é o seguinte: a neve, ela é branca por ser altamente reflexiva.
Ou seja, absorve muito pouco, vai. Reflete tudo. Você pegar tudo e juntar, dá branco. É só você lembrar da capa do maior disco da história da humanidade, do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, aquele prisma, e aí entra a luz branca e sai vermelho, sai azul, sai amarelo, mas se junta tudo isso aqui, é o branco. Então a neve é branca, não é porque ela é branca, é porque ela reflete tudo que chega nela, absorve quase nada. Então você acha que ela é branca. Ufa, eu acho que foram comentários interessantes. A gente tem agora uma noção que cor tem a ver com propriedades da superfície, né? Muito mais daquilo que ocorre com a irradiação incidente do que com a emissão. A gente sabe que existe agora a emissividade, que é uma correção para poder computar a troca real de energia radiante, de calor entre corpos que não são negros. E agora vamos então apresentar uma lei que é muito bacana e muito importante, que a gente vai usar aqui nesse curso para relacionar emissividade e absortividade, né? A gente já viu, e eu acho que não custa ver de novo, porque a gente está aqui já e tal, né, que essa figurinha aqui, ela leva a gente a umas definições interessantes. A gente pega essa imagem, né, e tem essa nomenclatura aí para as parcelas refletidas, absorvidas e transmitidas da irradiação, a gente pode usar isso para definir a absortividade. Lembrem-se, esse cara era um alfa, que era igual à parcela da irradiação num certo comprimento de onda absorvida em relação ao G total. A gente tinha, se não me engano, o ρ, que era a refletividade, que era a parcela refletida em relação ao total. A gente tinha um tal, que era a parcela da transmissividade, que só fazia sentido para materiais transparentes, que era a parcela transmitida em relação a G total. Então esse cara aqui, vamos pôr aqui uma legendazinha para ele, uma letrinha um pouquinho menor, porque eu acho que está muito grande essa letra. Tá bom, o 10. Esse cara aqui é absortividade. Já vou escrever logo isso aqui é refletividade, depois eu puxo a setinha. E esse brother aqui é a transmissividade, tá massa? Vamos puxar as setinhas e organizar isso daqui, porque é importante que a gente documente, até porque agora eu vou deduzir uma lei, que é a lei de Kirchhoff, e que vai falar de uma relação entre absortividade e emissividade. Então é importante que as coisas estejam bem definidas. O que mais que a gente pode falar sobre essa figurinha? Que alfa mais ρ mais tal tem que ser igual a 1, por definição. Isso para o material transparente. E se não for transparente, a gente não tem transmissividade, é alfa mais ρ igual a 1. Já falei sobre isso, não vou aqui escrever de novo não. Tá ótimo. Então vamos agora apresentar esse assunto final para finalizar a aula de hoje, que vai ser uma aula mais curta e objetiva. Eu tenho ainda muita coisa para falar em radiação, mas eu estou querendo fazer um esquema de gravar aulas mais curtas, tá? Para não ficar aulas muito grandes assim e muito cansativas. Até porque é um assunto novo, muita definição, muita palavra esquisita. Vamos na manha aqui, porque não adianta a gente querer apressar as coisas. A gente tem que chegar em algum lugar, mas eu acho que o esquema é sem pressa e sem pausa, irmão. Então bora lá. Vamos falar aqui então sobre a lei de Kirchhoff. Esse cara é um cara importante, tem lei de Kirchhoff em vários lugares da física, tá? Nem sei se escreve assim mesmo, acho que sim. Deixa eu ver aqui se vamos confirmar, porque eu não gosto de escrever errado o nome de gente. Cadê? É isso mesmo, Kirchhoff's Law. Tem lei de Kirchhoff em circuitos elétricos, tem lei de Kirchhoff em radiação. Eu acho que tem uma lei de Kirchhoff também na mecânica dos fluidos, se não me engano. Não sei agora. E é muito louco isso, assim, né, dessas leis que possuem seus análogos em diferentes áreas do conhecimento. Eu lembro que quando eu estava estudando o eletromagnetismo, eu fui apresentado a uma lei muito bacana, que é a lei de Biot-Savart. Você pega um fio conduzindo uma corrente, esse cara vai produzir um campo magnético circular, e eu consigo obter uma relação por uma integral de linha entre esse campo que esse cara produz e a corrente que passa no fio reto e tal, que é a tal da lei de Biot-Savart. E depois, anos mais tarde, já no doutorado, eu fui descobrir que tinha uma lei de Biot-Savart na mecânica dos fluidos, que estava associada não só a relação, não mais a relação entre uma corrente que passa no fio e um campo magnético circular, mas ao campo de velocidade aqui produzido por um vórtice, por um filamento de vórtice no meio, a princípio, em repouso. Então era uma coisa meio que parecida, mas diferente, tinha o mesmo nome. Eu falei, caralho, tem lei de Biot-Savart e McFlu, que legal. Fiquei super empolgado. E acontece o mesmo com a lei de Kirchhoff, né? Nesse caso, a lei que eu quero apresentar é uma lei aplicada à radiação, evidentemente. Eu não vou chegar aqui do nada e começar a falar de circuitos elétricos. O meu nível de loucura não chega nesse nível. É uma loucura bastante controlada minha.
Então vamos aqui apresentar essa lei que é bem interessante. Como é que eu vou apresentá-la? Eu vou escrever uma frasezinha aqui, que é o seguinte: considere uma cavidade que se comporta como um corpo negro. Então aqui eu vou pôr uma cavidade que aparentemente tem um comportamento de corpo negro, então é um emissor difuso, e eu consigo computar o meu poder emissivo total apenas em função da temperatura do corpo. Tá? E aí aqui é o seguinte, ó, esse cara que está a temperatura TS, esse S é de surroundings, ele é a vizinhança. Então tem essa vizinhança aqui que se comporta como um corpo negro. E essa vizinhança está emitindo, né, como um corpo negro, então de maneira difusa, e o meu poder emissivo total, desculpa, ele é função apenas da temperatura da superfície, e esse B é de black body. Então, essa emissividade da vizinhança, ela vai ser igual à irradiação que vai incidir em corpos que porventura estejam aqui dentro. Então, eu tenho 3 corpos aqui, A1, A2 e A3. E todos esses caras estão recebendo uma irradiação G que vem das vizinhanças, e essa irradiação G que vem da vizinhança, por definição, é igual ao poder emissivo de um corpo negro à temperatura da vizinhança, porque a minha cavidade se comporta como um corpo negro e essa cavidade é a vizinhança para esses corpos que estão ali dentro. Vou ligar aqui meu ar-condicionado, que está ficando quente já essa sala. Obrigado. E aí cada um desses caras vai receber essa irradiação e também vai emitir. E esse cara vai ficar aqui nessa bagunça legal. Na condição de equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Para cada um desses corpos, eu vou ter uma relação, né, de balanço equilibrada entre aquilo que está chegando no corpo e aquilo que está saindo no corpo. Agora, daquilo que chega no corpo, né, parte vai ser absorvida, parte pode ser refletida, enfim, parte pode ser transmitida. Né? Na condição de equilíbrio térmico, eu vou ter o seguinte, que para o corpo 1, por exemplo, aquilo que ele absorve, que multiplica aquilo que chega nele, vezes a área, é tudo que ele consegue absorver do que vem, vai ter que ser igual àquilo que ele vai emitir. Então, o poder emissivo do corpo 1 vezes A1. Para o corpo 2, a absortividade dele, vezes a irradiação que chega partindo da cavidade, que é a vizinhança, que se comporta como um corpo negro, vai ter que ser igual, né, ao poder emissivo do corpo 2, vezes sua área, e o mesmo, para o meu corpo 3. Essas relações, elas são válidas em equilíbrio térmico. Então vamos aqui sublinhar, porque isso aqui não é uma relação qualquer, geral, ela é, né, na condição de equilíbrio térmico. Agora, o G que eu tenho aqui, vamos tirar aqui essa régua para poder escrever de novo. Esse G, que é a irradiação, ele vem da vizinhança. E a vizinhança é o quê? É um corpo negro. Então esse cara, no fundo, ele vai ser, né, o poder emissivo de um corpo negro à temperatura TS, por definição. Então se eu coloco isso daqui nas minhas equações, o que eu vou ter como consequência, vamos pôr aqui embaixo, é o seguinte, eu vou ter, aqui corta A1 com A1 já, esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, né? E aí eu vou ter o seguinte, que E1 sobre EB, que multiplica calma aí, E1 sobre EB, deixa eu ver, esse cara, melhor ainda, vamos pôr o seguinte, para ficar mais claro, porque eu tenho um pouco de receio quando eu coloco uma coisa muito direto e não apresento ela da maneira que eu acho que é mais fácil para que vocês entendam. Então eu acho que o mais fácil é o seguinte, E1 sobre alfa 1 igual a E2 sobre alfa 2, que é igual a E3 sobre alfa 3, que é igual a G, que é igual a EB avaliado a temperatura TS. Então aqui, o que eu posso fazer? Assim? Eu posso pegar tudo isso aqui, eu posso dividir a minha equação por EB, e aí o que eu vou ter,
Acho que agora fica mais didático. É o seguinte. Vou ter que, para esses corpos aí em equilíbrio térmico, E1 sobre α1 EB vai ser igual a E2 sobre α2 EB, que vai ser igual a E3 sobre α3 EB, que vai ser igual a 1. Agora aqui, se você olha, né, E1 sobre EB, o que é E1 sobre EB? É o poder emissivo de 1 em relação do corpo negro. Esse cara vai ser, por definição, a gente viu isso no começo dessa aula, a emissividade de 1. E2 sobre EB, pelo mesmo motivo, vai ser a emissividade de 2 e E3 sobre EB vai ser a emissividade de 3. Então eu posso usar essas relações todas aqui e falar o seguinte, que ε1 sobre α1 vai ser igual a ε2 sobre α2, que vai ser igual a ε3 sobre α3, que vai ser igual a 1. Então eu consigo obter, né, a absortividade em função da emissividade para corpos que pertencem a um invólucro, uma cavidade. Isso daqui é a tal da lei de Kirchhoff, que é uma lei que vai ter aplicações aqui para a gente em alguns problemas de engenharia. Então, numa cavidade fechada isotérmica, a gente vai ter essa relação que se preserva, chamada lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff, que é uma lei importante no nosso estudo, no nosso contexto, e vai estar associada a algumas aplicações importantes de engenharia, tá? Bom, pessoal, eu queria encerrar então a aula de hoje por aqui, para não ficar uma aula muito longa, e na próxima aula a gente continua aí já partindo para uma investigação sobre a troca de energia radiante entre superfícies reais. Então agora eu vou começar a levar em consideração como que uma superfície percebe a outra, essa relação de orientação de uma superfície em relação à outra. Muito obrigado pela atenção, pela companhia, pela presença, e a gente se vê na próxima aula. Se tiver dúvida, põe nos comentários aqui que a gente tenta responder. E um beijo no coração de vocês, galera. Até mais.